Boa noite, Boa noite. Evandro. Boa Boa noite, noite. Dayana, e os demais que estão presentes. Vamos, então, no dia de hoje, passar para o encontro 2, cujo título é Megacognição aplicada à qualidade de processos decisórios. Então, eu vou compartilhar a minha tela para que seja exposto o meu material. E hoje o material ele tem janela. Compartilhar. Ele tem apenas 17 páginas, porque... Então, eu vou aqui colocar a capa, que é a mesma, só que agora é o encontro 2. E nesse encontro 2, eu vou aumentar aqui a exposição. Ele haverá mais interação com as pessoas. Então, primeiro, o que é metacognição? Pensar sobre o pensamento. Ou seja, acompanhar, regular e controlar conscientemente nossos próprios processos cognitivos. Ou seja, capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. Significa saber quando, como e por que usar determinadas estratégias de mensagem para resolver problemas. Depois a gente vai ver exemplos disso daí. Então, processo cognitivo é operação mental. E aí, cada um de nós processa informações, adquire conhecimentos, toma decisões e adapta-se ao ambiente. Então, um blá, 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 em que, como exemplos, nós temos percepção. É como o cérebro interpreta estímulos sensoriais e a partir da visão e audição. Isso daqui é porque nós vemos alguma coisa ou então imaginamos e temos a percepção. Eu até fico brincando com a minha esposa que quando ela acha que tem a percepção de que eu estou fazendo algo diferente, aí eu falo, olha, o seu perceptômetro está quebrado, tem que mandar consertar, porque tem nada disso daí. Segundo, a questão da atenção. Ter foco em informações. E hoje é o que todos esses algoritmos e o que nós vemos na internet procura a nossa atenção. E com esses tais de cookies, que aceitam os cookies, daqui a pouco o que aparece são informações adicionais sobre aquilo que nós estamos vendo. Mesmo que seja uma coisa completamente diferente, tipo elefantes na África no inverno. Aí, nas próximas telinhas daquilo que a gente está vendo, aparece anúncio de roupa de frio, aparece visitar a África para ver os elefantes, etc. Isso daí faz com que a gente tenha o chamado FOMO, medo de perder alguma coisa, de ficar sem ter assunto para conversar com as outras pessoas. Memória, que é a capacidade de armazenar, recuperar e utilizar informações. E essa memória tem aquela que a gente se lembra, obviamente, nós não lembramos tudo, e passamos a usar esses instrumentos digitais, tipo Google Agenda. Eu não uso Google Agenda, eu uso lápis e papel. Eu fico brincando porque existe o iPhone, iPad, iMac, e o meu é o iPaper, porque eu fico anotando tudo. Não acaba a bateria, se alguém olhar, não vai entender nada, não entende a minha letra, etc. e tal. E a linguagem, capacidade de usar e entender a linguagem para comunicar e interagir. Pois é, a linguagem das gerações é uma linguagem diferente. Então, e principalmente, e agora com o WhatsApp, que ninguém escreve mais
verdade, é VDD. Isso. E ainda tem os cacuetes, porque quando a gente vai contar uma piada, tem o RS, três pontinhos, ou então o KKKKK. Pode ver que quem usa um e o outro são de gerações diferentes. E raciocínio é botar os nossos dois neurônios para conversar. A capacidade de analisar e inferir informações para resolver problemas e tomar decisões. Agora, o diferencial deste encontro está no enfoque prático da auditoria cognitiva, como uma ferramenta concreta que os participantes podem implementar imediatamente. Então, eu mudei completamente do que eu vi no mês passado. E aí vem conexão entre metacognição e qualidade. Decisões de alta qualidade requerem consciência dos processos mentais explícitos. Ou seja, botar as coisas para pensar e vamos ver quais as tendencialidades que nós temos. E aí vem o primeiro exercício. Termômetro de autoconsciência, questionário de consciência metacognitiva decisória. Estimular a reflexão inicial sobre o próprio processo decisório. E aí vem a pergunta: ao tomar decisões importantes, com que frequência você analisa conscientemente seu processo mental? Como você distingue entre fatos, opiniões e suposições em suas análises? Quando foi a última vez que você mudou de opinião com base em evidências contrárias? Quais estratégias você utiliza para evitar tendenciosidades cognitivas conhecidas? Como você avalia a qualidade de suas decisões após implementá-las? Quem é que pode começar a responder a primeira pergunta? Como você distingue entre fatos, opiniões e suposições? Ô, Paulo Afonso, Oi, já vou deixar uma boa noite para a Denise, que acabou de entrar na sala. Eu vou falar sim. sobre a que, como a gente mexe com qualidade, existe lá umas evidências, né? Ah, E tem coisas que a gente acha que é, mas que não é. Então, aí lembra muito da minha vida, né? Relacionado com o trabalho também. Então, o que é um fato, o que é uma inferência, né? Mais ou menos assim, sim, na qualidade fala isso, né? Fato e inferência. é, Então, o fato é que ele realmente aconteceu, né? Então, desde que eu comecei a trabalhar na qualidade, é fato, tem prova. Se não tem prova, aí pode ser refutado, é uma inferência. Então, tem que saber se é uma opinião, né? Uma é, suposição, ou até uma invenção também, pode ser uma invenção, estão inventando aquilo, né? Então, como sim. é que eu distingo isso através dessa prática? É fato? É. Se não é fato, para mim é uma inferência, eu já trato como. Ficou mais difícil, porque toda a informação que nós recebemos, aparentemente, nós consideramos como verdadeira. Mas no dia de hoje, o que vemos na internet, alguém falando pode não ser essa pessoa. Né? Isso, saiu até nessa eu acreditei, uma menina falando que ela estava namorando uma IA. E ela dizia, é bom namorar, converso com ela, não sei o quê. E perguntaram para ela, assim, sim, qual é o seu maior medo? Meu maior medo é que falte internet. E eu até contava isso daí, tipo, há um mês foi quando eu li. Só que semana passada descobri que isso é uma IA com esse VO3, o Sim. chat GPT. E criaram um filminho, em que a IA fala, olha, o pessoal diz que eu não sou IA, mas eu sou IA. Ou seja, hoje não sabemos o que é a verdade, assim, de informação que nós recebemos e da origem daquilo dali. Uma vez eu fiz comigo coloquei a minha foto, isso já faz mais ou menos um ano, e
um aplicativo qualquer que colocava eu cantando uma música e olhando o movimento labial era tranquilo, tranquilo. E agora, nessa guerra de Israel com o Irã, eu vi um filme em que o primeiro-ministro israelense, falando em português, o que ele gostaria, o que ele estava falando em hebraico. Aí até alguém aqui do grupo falou, pô, ele tá, o português dele está incrível, até sem sotaque. Né? Então, no dia de hoje, as coisas estão realmente muito... não é difícil, nós temos que ter um pensamento crítico, isso é que é importante no dia de hoje. Não aceitar tudo que falam como verdade, tudo que falam para a gente. Sempre com um pé atrás. Fazendo analogia assim, com a estatística, que tem intervalo de confiança, né, 95%, a maneira que eu explico, a gente pensa que intervalo de 95% de confiança, uma probabilidade de 95% daquilo acontecer, etc. e tal, o que não é verdade. Porque quando eu digo que alguma coisa, o intervalo está entre 10 e 20, não ou é 0 ou é 1, ou acontece ou não acontece, não tem nada de 95%. Qual é o significado disso daí? Eu posso até dizer para vocês, de tudo que eu for falar hoje, de 100 coisas que eu falar hoje, 5 são mentira. Cabe a vocês descobrirem quais são essas 5 mentiras. Quer falar alguma coisa, Helena? Então, chegou aqui a Ana Karina, o professor Ronaldo também. Aí, se alguém Opa, quiser manifestar, pode levantar a mão ou pode expressar também verbalmente, né, professor? Sobre a 2 ali, você sim. já passou para 2 ou está na 1 ainda? Não, não, mas pode passar. Quando foi a última vez que você mudou de opinião com base em evidências contrárias? Olha, eu vou te contar um caso, tem a ver com a primeira também da inteligência artificial. Eu tenho uma neta de 6 anos, sabe? E eu fiz um filme onde eu me transformava num príncipe, num cavalo, e chegava num castelo. E mandei para o meu filho mostrar para minha neta, né? Ela começou a chorar, chorar, chorar. Ela queria o vovô de volta. Ela não queria o príncipe, ela queria o vovô de volta. Olha como é que é na cabeça dela, ela acreditou que ele era real, embora não fosse, né? Pois tem uma relação com a primeira, né? Que não era um fato. Eu tive que fazer um outro vídeo desgravando aquilo, dizendo que o vovô voltou. Ou seja, na opinião contrária da minha neta. E olha que ali tinha uma evidência, né? É, há uma. Acho que, se não me engano, foi Tolstói que falou o seguinte: quando alguém passa a vida inteira, aprende algo, passa a vida inteira ensinando aquilo, e alguém, no final da vida dele, mostra algo completamente diferente, a pessoa simplesmente não aceita aquilo dali, porque estará jogando a vida dela completamente fora. Então, os dias de hoje, aquilo de ficar amarrado, não mudar de opinião, etc. e tal, não vale mais. Porque agora que eu sei todas as respostas, não é? Mudaram as perguntas, cara. Agora é outra. Então, quando mostram ah, uma determinada evidência, eu vou até contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava falando com um amigo meu e contando, dizendo o seguinte: eu só gosto de ir para a direita. Aí ele falou: peraí, você, no mês passado, falou que só estava indo para a esquerda. Claro, era uma contradição, né? E ele mostrou que o certo era ir para a esquerda, por exemplo. Aí, minha resposta para ele foi o seguinte: não, eu menti. Só podia falar isso, né? Porque não dava para
sair disso daí. Ou então fala, agora eu estou voltando, porque na ida eu só fui pela direita, mas na volta tem que vir pela esquerda. E de carro, boa ideia, essa excelente. Agora, quais estratégias você utiliza para evitar tendenciosidades cognitivas conhecidas? A gente vai falar isso daqui a pouco, e isso eu vou entrar em mais detalhes, dando até exemplos, tá? Eu vou até tirar depois essa pergunta 3 aqui, tá? Como você avalia a qualidade das suas decisões após implementá-las? Alguém avalia? Porque eu acho o seguinte... Oi, pessoal, tudo bom? Oi. A Denise quer falar. Boa noite. Denise? É Denise. Oi, Denise. Tudo Falar bem? um pouquinho, né? Eu cheguei um pouquinho atrasada, daí eu preferi esperar conversarem um pouco, entender um pouquinho o assunto. Mas hoje em dia, né, pegando aí já todas as questões, está bem complicado, né, da gente saber, às vezes, o que é verdade e o que não é. A questão da IA, eu me lembro desde o início, quando começou a aparecer aqueles vídeos, vocês devem ter visto, né, crianças com animais, né, uma coisa assim, parecia muito realista, porque realmente as IAs fazem imagens realistas, mas a situação não é realista. Sim. E me impressionava os comentários desses vídeos no Instagram, as redes sociais em geral, que as pessoas comentavam como se fosse verdadeiro, como se aquilo fosse possível. Então, e cada vez isso está se tornando mais comum, né? Aí os bebê reborn e outras coisas mais, né? Então, eu acho, tá? Assim, eu sou uma pessoa, quem conhece aí o perfil comportamental diz que, né? Eu sou estável, tá? Lá em cima. Então, para mim, me convencer, tá? E sou muito racional. Então, e já tenho lá quase os meus 60 anos, né? Então, eu tenho uma análise muito profunda das coisas, muito crítica. Também trabalho na área de qualidade há muito tempo, auditoria. Então, essa questão de inferência, para mim, sempre foi muito forte. Então, para mim, é difícil eu me enganar com alguma questão se é verdade ou não, se é fato ou realidade. Então, o que eu acho é que hoje em dia as pessoas não estão mais se prendendo tanto aos detalhes. Elas entram numa linha, né, do que estão falando, do que estão dizendo e tomam como verdade. Então, isso se tornou um pouco complexo. Tá? Isso é a minha opinião. Tá? Não estudo muito IA, demorei a começar a utilizá-la. Tá? Hoje utilizo para os meus negócios, tenho resultados através disso. E até falando aí na última questão, né? Como é que eu analiso, né, o quanto as minhas decisões de verdade, fato, inferência, são aceitáveis, né? E até outros tipos de decisões é através de resultado. Né? E se o resultado não for ruim, a gente muda de ideia, né? Porque a gente tem que buscar outros caminhos, tá? Melhoria está aí para isso, né? Então, não sei se eu falei sobre o assunto, se entrei dentro da linha de vocês, mas é o que eu vejo, o que eu imagino e o que eu sinto e faço nesse momento aí, e muito focado aí nessa questão da IA, que para mim se tornou algo desafiador, principalmente para quem vem de um tempo como o meu, né? E com as características que eu tenho. Então, eu vou muito nas fontes, né, para ver se aquilo que eu tenho muita dúvida, eu vou pesquisar, vou analisar, eu vou ver com pessoas que entendem do assunto, para não errar. Sim, porque essa questão da IA, a gente vai voltar a ela, a pessoa tem que ter a base, tem que ter o conceito. E com relação à qualidade das decisões,
Nós sempre queremos tomar boas decisões. O que garante as nossas boas decisões é a experiência. A experiência que nos faz tomar melhores decisões. Aí vem a pergunta, sim, e como é que eu adquiro a experiência? Com as más decisões. Então, como é que se avalia a qualidade? Bem, das duas, uma. Quando a minha decisão dá certo, oba! Quando dá errado, bem, pelo menos eu vi uma maneira de não fazer e da próxima não vou repetir isso daí. E avaliar é da base do olhômetro mesmo, né? Comparando o resultado e há decisões graves e outras não tão graves. Mas, de qualquer maneira, é para não repetir aquilo dali, não repetir isso daí. Agora, com relação à idade, é que todos nós aqui, já que foi citado, todos nós aqui temos 18 anos e alguns meses. Eu, por exemplo, tenho 18 anos e quantos meses? 600 e pedrada. Então, isso daí é bom, porque ao invés de comemorarmos aniversário, nós comemoramos mesiversário. A cada mês eu fico aumentando o mês. Muito melhor. Tá? Muito melhor. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, eu vou... Aí, esses blá, 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 como vocês vão receber esse material, é o benefício, aquilo que a gente sabe, reduz erro, melhora a qualidade, aumenta a consciência, parará, parará. Aí, alguns fundamentos teóricos, e aí vem as tendenciosidades, tá? A componente da metacognição. Conhecimento metacognitivo. Conhecimento sobre si mesmo como tomador de decisões. Regulação metacognitiva, estratégias para controlar isso daí. E as experiências, sensações e percepções do seu próprio pensamento. Eu tinha falado logo assim no início a respeito de percepção, que é a interpretação dos nossos sentidos. Eu até citei o exemplo que a minha esposa, às vezes, ela olha para mim e acha que eu estou com uma determinada reação, etc. Então, eu brinco com ela dizendo o seguinte: olha, o seu perceptômetro está quebrado, tem que mandar consertar, porque não é nada disso daí. Diferentemente de sensação, que ela, por causa dos sentidos, o que a gente vê, embora no dia de hoje, até mesmo essas sensações, não quer dizer que necessariamente aquilo ali seja verdade, como falou a Denise. Agora, olha só as tendenciosidades que nós somos levados por ela. Tendenciosidade de confirmação. Tendência a buscar evidências que confirmem crenças existentes. Quando a gente só procura o que quer ouvir. Tá? Ou fala o que o chefe quer ouvir. Né? Porque, na realidade, ele está... Então, mas você acha que o suco de laranja dá superpoderes. Então, você só presta atenção nas histórias que falam bem do suco e ignora quando alguém diz que ele também tem açúcar. Está vendo? Um amigo do meu irmão tomou suco e passou na prova. Uma analogia como usar uma lanterna que só ilumina o que você já acredita e deixa todo o resto escuro. Hoje, no Instagram, tente abrir, tem receita de tudo. Tem receita, tem... E aí vem as mais diferentes possíveis. Quando uma pessoa ela acredita naquilo, por exemplo, apareceu no Instagram uma pessoa, um médico, dizendo que não fazer 4 coisas. Eu só me lembrei assim da última. Não tomar leite. Essa foi uma que gravou, porque eu só tomo leite.
Eu conheço uma pessoa que também viu a mesma coisa e fala: como você está tomando leite? Não, tomo desde criancinha, tenho tomado. Não, não é ruim, porque e você não consegue convencê-la de que tem que ver de onde vem aquela informação, né? Mas a pessoa fica acreditando naquilo que é, na crença dela, ela acha aquilo dali e PT. Uma das coisas que todos nós passamos foi essa Covid. Quando veio a Covid, só falavam do. Não era ivermectina. Qual era o outro que foi logo assim de cara para curar? Alguém se lembra ou não? Hein? Ivermectina. Não, a ivermectina foi o segundo. O primeiro, o primeirão. Esse é o problema da memória. Que a gente... Eu acho que era alguma coisa de cloroquina, né? Era tipo isso? É hexacloroquina, cloroquina, mas tinha um prefixo antes. A ivermectina e os outros vieram depois, mas a grande confusão que eu lembro foi, eu não estou lembrado o nome exato, mas era alguma coisa cloroquina, por aí. Exatamente, era cloroquina. Todo mundo só falava, ninguém falava ivermectina. E aí, algumas coisas, por exemplo, comigo, teve um amigo meu que eu não via há anos. Ele mandou uma mensagem para mim dizendo o seguinte: olha, o meu médico receitou para mim ivermectina, tanto que eu vejo que isso daqui é até mais uma intervenção divina. Eu me lembro, na ocasião, quando eu acabei de falar com ele, na verdade foi até pelo WhatsApp, eu já mandei uma mensagem para a farmácia, já comprei ivermectina, e desde então eu venho tomando ivermectina. Não tive Covid, nem gripe eu tenho. Nem gripe eu tenho. Eu tomei as vacinas porque fui obrigado a tomar a vacina. Tinha que viajar para o exterior, aí não tem como, né? Foi mundial, aí não tem como fugir. E hoje nós vemos os problemas que essas vacinas que não obedeceram ao protocolo de aprovação está ocorrendo. Então, é uma questão de fé. Tá? Confirma a crença existente. Daí que, se vocês acharem que cortar um limão em 12 rodelas, deixar 17 horas dentro de um copo transparente, então, para mim, tá bem, tá? Não vou ficar discutindo questão, porque é igual religião, né? Pô? Não há por que discutir. Paulo, Oi. Tamo junto. Tamo junto. Falou? Nem as vacinas eu tomei. Só a ivermectina. Quem está falando, hein? A Denise. Oi. Tá? E eu tomei só porque foi. E nem gripe. Não tomo da gripe, nada. Nem gripe. Até hoje, nada. E aí os caras ficam falando, não, ivermectina é para verme. Não tem problema que quando eu morrer, os vermes eles os vermes vão se dar bem ou se dar mal, etc. e tal. Bem, tudo bem? Agora vamos lá. Efeito de ancoragem. Influência desproporcional da primeira informação recebida. A primeira ideia gruda como um chiclete na cabeça. Se alguém diz que um objeto custa 200 pratas e depois você vê por 120, parece barato, mesmo que ainda seja caro. Aqueles 200 viraram sua âncora. É como se alguém jogasse uma âncora de navio no seu pensamento. E agora você compara tudo com ela, como se estivesse preso, mesmo se tiver coisa melhor. Já notaram? Isso aqui acontece muito no Black Friday. Olha só, dê 500 por 120.
porque agora a gente fica mais escolado. Eu só presto atenção no 120, porque os 500 ele pode botar o valor que quiser. Então, tem que ser a questão do preço, do preço real que eu vou pagar. Alguém tem mais algum exemplo desse daí? Ou compra? Às vezes a gente paga dependendo da nossa necessidade de ter aquilo, dependendo quando começa a ficar muito. Eu compro muito livro, tá? Eu compro muito livro. E aqui no Rio de Janeiro, então eu compro normalmente da estante virtual, que ele normalmente é mais barato, e também do estande virtual dos Estados Unidos. Alguém conhece o estande virtual dos Estados Unidos? Não. É www. Conheço a daqui. Hein? Não conheço, só conheço a daqui. Não. O site daqui. É www.b de bola books.com. E o que é que eu faço? Olha, eu já recebi livro de lá completamente, parece novo, novíssimo. Então, o livro aqui, quando ele chega, o livro estrangeiro, chega muito caro. E lá os preços são bons. Como é que eu verifico a edição? Pelo ISBN. Eu vejo o ISBN, se é o mesmo, é a mesma edição. E aí eu compro por lá. Aí é uma coisa interessante. Você compra o livro por $5 e vem $20 de frete, né? Aí $25, então dá cento e poucos reais. Aqui, o livro custaria 300, 400, o mesmo livro. E chega relativamente rápido. Os sebos físicos, antes eu ia muito, mas agora com o estande virtual, agora é sopa no mel. E no estande virtual também, às vezes o preço do livro é menor do que o frete, né? Menor do que o frete. E aqui no Rio de Janeiro tem, eu não sei na cidade de vocês, tem o que eu chamo de Bookstore Street, livrarias da rua. São pessoas que estendem livros na calçada e vendem barato, 10, 15 reais. Então não tem nem frete, né? Você vai. Alguém conhece algum Bookstore Street? E esses livros não são roubados, não? Não, não, eles são doados. Hum. Porque eu tenho o meu fornecedor que ele fala, não, vem amanhã, que amanhã vai chegar coisa nova. E ele não trabalha, ele trabalha domingo, é domingo ou segunda, não me lembro, porque é quando ele aceita as doações das pessoas. Então, as pessoas doam para ele e ele vive aquilo dali. Tem livros bons, tá? Já. E é só pesquisar. Hoje, o Pavani está aí? Eu estou lendo o livro do Pavani, Não, que o eu Pavani hoje não comentei, está, não. que eu comentei a respeito. Então, ele falou, no livro dele, ele fala de hemotologia e hemotopedia. Aí eu fui atrás, descobri um livro quase raro. Na verdade, é raro. Assim, nós estamos virtual. Primeiro, não tinha em livraria, né? Aí eu fui lá no stand virtual e achei um por 100 pratas, mas estava vendendo por 350, etc. e tal. Dei sorte, né? Já comprei. Então, essa questão de preço também depende da necessidade. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos lá, então.
Tendenciosidade é disponibilidade, supervalorização de informações facilmente acessíveis. Se é fácil de lembrar, parece mais importante. Você vê muitas notícias sobre ataques de tubarão e começa a achar que é perigoso ir à praia. Todavia, ataques de tubarão são raríssimos. O medo veio porque era fácil lembrar das imagens, etc. e tal. É como achar que o livro mais perto de sua cama é o melhor, só porque você o vê. E querem ver só outra? Falando até com o Evandro, em termos que na nossa casa nós temos duas casas, para uma espécie de minimalismo, né? Eliminar o supérfluo. Só que na nossa casa tem muita questão sentimental, né? Você guarda o primeiro desenho do seu filho, se jogar fora aquilo, parece que você está cometendo um crime inafiançável e um pecado mortal que vale jogar no inferno para sempre. E aí a gente vai guardando coisas também, porque essa geração mais antiga foi criada no sentido de ter coisas para o futuro. Então, basicamente, um exemplo é ter casa, ter automóvel. Antigamente, o garoto completava 18 anos, o que ele queria? Tirar a carteira de motorista e ganhar um carro. Hoje, a garotada não está preocupada em ter um carro, porque basicamente tem o Uber, né? Isso. E aquilo dali, as coisas mudaram. Então, estava falando com o Evandro que quando nós nos mudamos, nós descobrimos que temos uma outra casa escondida lá. Isso já aconteceu com algum de vocês ou não? Terem duas casas em uma só? Denise, sim, isso é Sim. normal. E eu me sinto muito culpada, porque na minha profissão como consultora de qualidade, um dos parâmetros principais é o 510S aí, né? Então, às vezes, eu fico pensando, pá, Denise, tu tá guardando tudo isso aqui por quê? Então, eu acho que todo mundo passa um pouco por isso, tá? Não, é complicado. O fator emocional nos derruba. E eu sempre digo que essa questão de, tipo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? É porque a distância da boca à mão ela é infinita. Pode deixar que eu faço, pronto. Até chegar à mão, já vai passar alguns anos para nós, exceto se houver algo que nos obrigue a fazer aquilo. Porque a tendência do ser humano é simplesmente não fazer nada, né? É ficar tranquilo. Excesso de confiança. Superestimação das próprias habilidades e conhecimentos. Achar que sabe mais do que realmente sabe. Você diz vai ganhar todo mundo jogo de xadrez, mas nem sabe a regra direita e pede rapidinho. Mas eu achei que era bom nisso. Porque a gente... É natural que nós inflemos as nossas virtudes e ignoremos as nossas deficiências, né? Tanto que o melhor amigo é aquele que fala as nossas deficiências e não o que sempre fala o que nos agrada. E então, nesse excesso, aí o cara passa, quer voar alto, etc. E tal. E é o efeito Dunning-Kruger. Quanto menos uma pessoa sabe, mais ela acha que sabe. E tem esse gráfico aqui, que eu vou diminuir só um pouquinho. Foi lá para... Deixa eu voltar aqui. Aí. Está aqui. A confiança baixa e alta. E o conhecimento na área de baixo para alto. Logo no início,
Hã? Eu sou o cara. Aí vai passando, ele vai começando a estudar, é mais complicado do que eu pensei. Até que ele chega à brilhante conclusão que não sei nada. E, como ele estava estudando, está começando a fazer sentido, sinto que sei algo sobre o assunto. E nos dias de hoje, com muitas informações novas, vamos pegar o exemplo da IA. Antigamente era assim, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Hoje agora mudou o ditado. Alguém sabe qual é o ditado de hoje? Sei Não? não. Pois é. Deixe para amanhã o que você vai fazer hoje, porque amanhã vem uma coisa melhor. Um exemplo assim, o chat GPT só fazia texto, agora ele faz texto, música, vídeo, diabo a quatro. E a cada dia vem uma coisa nova. Eu sempre digo que quanto mais eu estudo, mais ignorante eu fico. Vamos colocar o caso assim de... É o que Vamos se pegar... dizia na Grécia Antiga, né? Só sei que nada sei. E, aliás, se o cara só sabe que nada sabe, ele não sabe nada dizendo que não sei, que não sabe. Exatamente. Então, tem assim um livro sobre... Vamos matar um artigo científico. Nesse artigo científico vem 12 páginas. Só que lá no final há 50 referências. Ou seja, eu aprendi 12 páginas e fiquei ignorante em 50 coisas. Então, a cada vez... Daí que no dia de hoje nós temos que ter aquela aprendizagem constante. É muita coisa, é muita informação. Aí, como a gente quando a gente abre o leque para não ficar desatualizado, aí o conhecimento fica pelas canelas. Quando é que realmente a gente se dedica? Quando vai precisar daquilo. Tanto que eu vou dar um exemplo pessoal, mas se alguém tiver outro exemplo, eu agradeço. Tá? Eu dou aula de estatística. Vocês gostam de estatística? Só uma... Eu não preciso dizer o nome, não, tá? Eu só sei ver se é homem ou se é mulher, né? Por causa da voz, mas não precisa nem dizer o nome. Vocês gostam de estatística? Não. Sim ou não? Não. Quando eu cursei meu mestrado em marketing, há muitos séculos atrás, eu aprendi a gostar. Na graduação, eu achava uma coisa chata, né? Porque eu ficava pensando assim, meu Deus, para que serve isso aí? Onde é que eu vou utilizar isso na vida, né? Mas foi no mestrado que eu tive um excelente professor e que eu aprendi a entender, e a partir do momento que eu comecei a entender, eu comecei a ver a aplicabilidade, comecei a achar interessante, né? E aí comecei a estudar um pouco mais a respeito daquilo, né? Sobre pesquisa, sobre os da estatística. Mas isso faz alguns anos já, foi na época que eu fiz mestrado em marketing, há muito tempo. É o seguinte, eu quando olho de estatística, eu não dou uma fórmula. Todo mundo foi obrigado a decorar a fórmula, né? Não, é tudo... A minha prova é toda com consulta. Para dizer que eu não dou fórmula de decorar... Não, ninguém precisa decorar nada que é a prova com consulta, mas a fórmula que eu explico é para que a pessoa entenda. Ele tem que saber o conceito. Isso daqui vale para qualquer área do conhecimento. Tem que saber aquilo que eu chamo basicão. Então, as graduações, as universidades têm que mudar isso daí. No dia de hoje, em que eu vou falar isso mais adiante a respeito assim, da IA, o aluno tem que pensar, tem que pensar. Então, e o aluno de hoje não gosta de ler. Daí que ele tem que saber o conceito, tem que saber uma habilidade, onde você finalmente interpretar o resultado. Tem que interpretar o resultado. Querem ver só um exemplo simples? Todo mundo sabe o que é média?
Vamos lá. Sugestões. A Ana Karina está querendo falar. Vai lá. Não, é só reforçar uma coisa que você falou. Eu não acho que é o aluno de hoje que não gosta de ler. Na minha época, quando eu era professora na universidade e faculdade, isso lá no início dos anos 2000, lá vai pedra, não lembro mais nem o ano, nessa época, eu já percebi em sala de aula que existia uma revolta se eu tivesse que ler mais 2 páginas. Quando eu fiz meu mestrado, eu tinha 3 livros de 500 e tantas páginas, 100 e poucos, 200 páginas para ler, para chegar depois fazer uma apresentação, né? Doutorado, então, nem se fala. Então, assim, eu, quando fui professora, eu dava aula em muitas turmas, né, na área de marketing, e principalmente marketing, que é uma coisa muito da cultura americana, que pouco se trouxe, ou pelo menos se escreveu, se teorizou dentro da cultura brasileira. Então, a gente usa, inclusive, a gente usa muitos estrangeirismos na nossa língua ainda, né, termos e muitos conceitos muito que vêm realmente da década de 50, 60, 70 da cultura americana. Então, naquela época, me lembro que já o povo tinha preguiça de ler, o analfabetismo funcional, dizem, estatisticamente alto, e eu acho que piorou, porque, como você disse, eu faço um artigo de 12 páginas com a referência de 50 referências lá de livros, etc, etc. Hoje, uma IA, quando você vai pegar qualquer informação, ela pega tudo que está na internet que é possível em relação àquilo ali, depende do prompt, né, da orientação que você deu para ela, e aí você está mais superficial do que a pessoa que leu o artigo de 12 páginas, porque você vai ter. Então, outro dia eu até escutei um vídeo de uma pessoa, que eu não lembro agora quem é, onde ela estava num evento, foi entrevistada, e ela disse que hoje nós temos 2 extremos de seres humanos com a tendência tecnológica. A gente tem o ser humano apostila, que é aquela pessoa que pega uma apostila de 5, 3 páginas, de um curso rápido que ela faz na internet, ou até presencial, e ela sai falando, né, nesse efeito aqui, Dani Kruger, do que ela acha que sabe, né? E aí ela, dependendo da verborréia que ela tenha, ela pode convencer uma plateia inteira que ela é a pessoa, né, como está aqui, é o cara naquele assunto. Porque a gente tem na plateia um nível talvez igual ou abaixo dela, justamente por isso. E o outro extremo que ela falou, que é o que ela chama de polímata, né? Que é aquela pessoa que tem uma detenção, né, um domínio em diferentes campos do conhecimento. E que, se eu não estiver enganado, isso era um modelo antigo da Grécia, né? Quando você estuda, por exemplo, história antiga, você vê que muitas dessas referências, as pessoas dominavam campos de conhecimento diferentes. E aí depois veio a época da Revolução Industrial e a gente passou a ser um especialista do especialista, e isso foi se perdendo, depois virou generalista, e hoje a gente está meio que, ela diz que a gente volta para essa ponta, mas que isso representa talvez 5% da humanidade, que são as pessoas que ainda preservam e valorizam a cognição, o estudo, a leitura, né? E a gente está perdendo isso ao longo do tempo, você não consegue bater uma conversa simples com alguém, porque o vocabulário é limitado, o nível de desenvolvimento da pessoa a respeito do tema mais ainda, e aí você não consegue, às vezes, isso. E por quê? Porque justamente é incentivado nas pessoas a assistir vídeos de 5 segundos, a acelerar um áudio, a não ter profundidade de análise. Então, logicamente, sua parte cognitiva ela vai morrendo ao longo do tempo, né? Isso aí eu pelo menos naquela época já notava isso. Eu acho que hoje está pior. O que eu faço é o seguinte, eu tenho um material que é um resumo do assunto. Vou botar assim, um capítulo só com conceito, tá? Igual ninguém respondeu o que é média, todo mundo fala soma. Então, já vou fazer uma ligação. Somos todos o número, divide pelo total, não é? Eu digo, não, isso é média aritmética. Pega a raiz enésima do produto deles. Não, isso é média geométrica. Eu quero o nome, eu não quero nome e sobrenome. Alguém sabe o nome média? Pois é. Média é um número que representa todos os demais.
mantido uma certa propriedade. E olha só que aqui nós conseguimos deduzir a expressão da média aritmética que a gente decorava. Né? 2, 3, 4. Quem é que representa o 2? A média. Quem representa o 3? A média, M. E o 4? M também. Aí vem a parte 2. Mantido uma certa propriedade. Digamos que essa propriedade seja a soma. 2 mais 3 mais 4 tem que ser igual a M mais M mais M, 3M. M igual a 2 mais 3 mais 4 por 3. A gente deduzimos a expressão da média aritmética. Geométrica, mesma coisa. A harmônica dá um trabalhinho, mas dá para você deduzir. Então, então eu dou esses conceitos para ele saber a origem. E eu digo para ele, todas as expressões estatísticas saem desse que eu chamo papo de corredor. Ou você acha que o cara um dia acordou de manhã, estava chovendo, falou, pô, não vai dar praia, vou inventar coisa. Não foi assim. Isso foi ao longo do tempo. O problema é que eu fiz pedagogia, estatística e engenharia. O estatística, muita matemática, muita. E o engenheiro está nem aí, tá? Ele quer saber se ele vai para um lado ou para o outro. Então, as minhas aulas são 3 horas. Os 20 minutos iniciais, eu sou igual aquela mulher do tempo. Vai chover por aqui. Eu chamo, eu pego as coisas principais. Aí eu entrego o material para eles, escrito. E eles têm 3 fases. Pensar, unir e compartilhar. Na primeira parte, ele lê aquele material e estuda aquele material. Na segunda parte, eu faço duplas. E aí essas duplas, um explica para o outro, vê sem dúvida, etc. e tal. E eu fico só ciscando, tirando possíveis dúvidas. E o compartilhar, cada uma das duplas explica para os demais o que entendeu daquele negócio todo. Tá? Isso daqui é interessante. E até aconteceu um caso em que eu dou a parte teórica, chamemos assim, e são 2 professores, porque a estatística é por causa da cartografia. Tá? Aí um cartógrafo que dá a parte de software e eu ajudo a interpretar, uma coisa diferente, né? 2 professores de sala, cada um na sua área de experiência. E ele gosta muito do R, esse outro professor. E eu peguei um exemplo dele e coloquei no meu material para ilustrar para os alunos. E depois dessa aula, eu disse para os alunos, agora vocês peguem a IA e reproduzam o que foi feito aí no R. Porque eu até já testei, eu não gosto muito de programar, acho que o profissional não precisa saber programar. Mas eu testei o R com 2 coisinhas de estatística e funcionou perfeitamente. Pô, aí aquele meu não desejo de aprender, aí é que joguei os livros para lá. E olha, e nessa parte de discussão, eles foram fazendo, um usou o DeepSeek, outro ChatGPT, acho que o outro Gemini. Aí, na discussão final, chegaram à brilhante conclusão que o enunciado estava errado, porque era uma média ponderada, tinham 8 valores ou só 5 pesos. Aí um grupo botou o peso 0 para todos os que faltavam, o peso 1. Em resumo, cada um fez. Então, o grupo que disse que eu achei
era o único errado. Porque essa discussão, acho que eles aprenderam muito mais do que se tivesse fazer um probleminha, veja, média aritmética. Então, tem que colocar os alunos para discutir isso daí. E eu não adoto o livro-texto, porque como eles têm a biblioteca até virtual, eu digo, um livro foi escrito para vocês. Todos nós sabemos que o professor, às vezes, indica o livro que o professor gosta. E, às vezes, a gente é obrigado a engolir aquele livro que é ruim, não, pelo menos alguém não gosta. Não, você procura um, vai, porque o assunto é o mesmo, cara, não tem que fazer. Tá? Aí foi boa essa conversa. Vamos, então, um pouquinho mais. A última aqui. A falácia do custo irrecuperável. Persistência em cursos de ação inadequado. Continuar insistindo só porque gastou tempo ou esforço, tá? Aí vem um exemplinho aqui de criança, né? Você está montando um castelo de cartas, já caiu 5 vezes, mas insiste em continuar com o mesmo plano, mesmo sabendo que tem outro jeito melhor. Mas já gastei tanto tempo aqui, mas você já está acostumado. Aí é como ficar comendo sorvete e derreter com a nariz só porque você pagou por ele, mesmo que seja ruim. Então, a consciência metacognitiva tende a reduzir a incidência destas tendenciosidades. E aqui um exercício 2, análise de tendenciosidades cognitivas. O que é? Uma técnica para identificar e neutralizar distorções cognitivas. E aí vem uma aplicação prática. Antes da decisão estratégica, eu coloquei aquela sair do Brasil para outro país. Porque essa é radical, hein? A pessoa faz uma verificação de tendenciosidade. Estou sofrendo excesso de confiança, existe falta de ancoragem, estou ignorando dados por causa de tendenciosidade de confirmação. E eu coloquei aqui embaixo as 5 tendenciosidades para lembrar isso daí. Vamos dar 5 minutinhos para que todos pensem e depois nós discutamos a respeito das ideias de cada um. Alguém aí pensou em sair do Brasil para outro país? Denise, falando. Sim, olha, Denise. Eu não pensei e não sairia. E levando em consideração o que contaram aí, tá? A história, eu vou contar uma história minha, de quando eu tinha, eu acho que uns 20 e poucos anos, tá? Faz tempo. E surgiu uma oportunidade, tá? Num curso que eu fiz, eu ganhei uma viagem para os Estados Unidos de 30 dias para fazer um curso lá. Não falava inglês também, morria de medo de andar de avião, tinha 2 filhos pequenos, 1 ano e meio e 3, e disse que não ia. Mas aí muitas pessoas, né, mas como vai perder uma viagem dessa, gratuita, tudo, acabei indo. Foi uma experiência muito ruim, tá? Talvez por causa já com o sentimento que eu fui. Mas, entrando pela questão, aí eu fiquei numa casa de família lá, tá? Era um intercâmbio. E não entendia nada do que eles falavam. Daí me levaram para almoçar, e depois do almoço veio o garçom lá e disseram alguma coisa para a pessoa que estava me acompanhando, e ela disse yes. Não sei o que eles disseram, bom, vou dizer yes também, né? Yes, resumo. Daí me trouxeram uma bandejinha, né? E o que sobrou no prato a gente botou ali, foi a nossa janta. Uhum. Então, gente, assim, eu acho que eu não iria, tá, hoje, porque realmente não é uma questão que eu pensei para mim, nem profissional, nem pessoal, tá? Então, tem N outros motivos. Mas, citando essa questão que eu passei,
a gente tem que ter essa percepção de momento, né? E, assim, indiferente de tudo, né? Para mim foi, sim, uma experiência negativa, não só esse fato, mas tem outras questões que eu abordaria aqui, que aconteceram nesses 30 dias, mas a experiência sempre é válida, tá? Então, de tudo isso, a gente sempre traz questões que nos fazem daí para frente, né? Ter consciências de outras coisas. Saber os momentos certos das coisas, saber não ir pela ideia dos outros, porque eu fui em função de outras. Vai perder, né? Não é bem assim. Hoje eu tenho essa consciência, tá? Então, contando essa história também, que talvez ajude, né, a gente a ter algum caminho mais aí de diálogo. Eu vou contar a minha. Eu morei nos Estados Unidos, tá? E a cultura é diferente. Ou seja, eu morei lá, eu fiz o doutorado nos Estados Unidos e tempos depois um professor de lá me chamou para ficar um período lá numa universidade, lá em cima, em Wisconsin, lá na cidade de La Crosse. Eu saí daqui foi no inverno de lá, né? Eu saí daqui com 40 graus, cheguei lá com menos 22. Uma friaca danada. Aí, depois ele até chamou, fica aqui. Eu digo, não vou ficar. Naquela época, meus pais estavam vivos, né? Também porque não perdi nada lá. E a cultura é diferente e nós temos que nos adaptar. Tipo, lá não tem esquina, bar, esse troço todo. Diferentemente, você não vê pessoa na rua, realmente é verdade. Não vê pessoa na rua, todo mundo dentro de carro. Sem carro lá, o cara. Carro é mais importante que geladeira, né? Porque lá faz pizza e tal. Já a Europa é outra cultura, né? E lá também, na Europa, mudando de país, são culturas diferentes. Então, vai ter essa questão da adaptação. E todo país tem vantagens e desvantagens. Quando falam assim, não, porque a Alemanha é melhor, o Portugal é melhor, a Espanha, aí eu pergunto, vem cá, tem polícia lá? A pessoa fala, tem. Cara, então tem malandro igual aqui, né? Se fosse o paraíso, e mesmo no paraíso, meu irmão, pode observar que todos os santos, os arcanjos, com a espada na mão. Então, né, se as coisas fossem tão simples assim, quer dizer que ninguém quer sair do país, né? E também, porque a gente, quando pensa em sair, é naquele momento, a situação daquele momento. Daqui a pouco, aí o cara chega, vai com armas e. Tá aí, olha só um exemplo hoje, Estados Unidos. Todo mundo querendo ir para os Estados Unidos. Nisso muda a política, vem o Trump, e ele está botando, está deportando Deus e o mundo, porque mudou a política. E a gente não sabe o que vai acontecer. E aí fica aqui dali a decisão, ou seja, vai ou não vai? Tá? Ana Karina pediu para falar, tá? Tá, pode falar, Ana Karina. Não, é só para dizer exatamente isso. É o momento, né? Então, teve uma época que eu pensava em morar em Miami. Aí, por que Miami? Porque tem mais brasileiro, e porque não é tão frio, e porque parece mais, né, com algumas situações de Brasil. Isso foi a primeira informação, né? À medida que eu me aproximei de amigos ou de conhecidos que já moravam lá, eu comecei a olhar o lado da desvantagem. Eu comecei a refutar que essa primeira informação de que seria interessante, porque aqui não tem assalto, aqui a vida é assim, a vida é assada, é tranquila, é bom,
você compra, você tem dinheiro disponível. Isso não foi agora, né? Isso já há alguns anos atrás. E aí depois eu comecei a ouvir de outras pessoas que moravam já há muito tempo lá, coisas negativas. Eu não consegui me adaptar ao estilo de comida daqui. Eu moro aqui há algum tempo, não consegui. Eu moro mas os brasileiros aqui, eles não fazem amizade com os brasileiros, eles são preconceituosos com os próprios brasileiros. Eu não consegui, eu vim para cá para fazer uma vida, para a partir desse dinheiro dar uma vida legal para minha família. E aí aqui não é bem assim, porque tem muito preconceito, tem não sei o quê. Então, quando eu comecei a olhar para aquilo que eu achava que era esse sonho americano, e aí, de repente, eu peguei essas pessoas com essas informações, né, mais negativas, aí aquele momento passou, né? Aquela vontade ou aquela fantasia que eu tinha, por exemplo, de morar em Miami, passou, deixou de ser esse local bacana e tal, fantasioso que eu tinha, que vai ser ótimo, vai ser não sei o que, lá. E aí aquilo me pareceu já não tão atrativo, não tão interessante. Talvez passear, conhecer, mas não morar. Mas já tive essa vontade, mas foi, como você falou muito bem, foi um momento e que, a partir das informações que eu fui atrás de pessoas que já tinham experiência, ou de terem morado, ou de estarem morando lá, eu comecei a recuar e entender que essa fase de adaptação para uma outra cultura, talvez para mim eu tivesse a mesma dificuldade que outras pessoas tivessem, e que talvez aquelas informações que naquela época não tinha tanto como hoje tem TikTok, hoje você acompanha através do TikTok qualquer pessoa que mora em qualquer lugar, nos Estados Unidos, na Europa, ela mostra um pouco do dia a dia da vida dela, lógico, dentro do contexto que ela está vivendo ali, no bairro X, com o trabalho Y, mas a gente consegue ter essa informação um pouco mais clara, né? E aí acabei desistindo dessa história de querer sair para morar em outro país, né? No caso, na época, era os Estados Unidos. Pois é, você fez uma ancoragem nas pessoas negativas que não se adaptaram. Poderia fazer numa pessoa positiva. Isso também é variável. Vou te contar. Quando eu fiz o doutorado, eu fiquei muito amigo do meu orientador. E eu era um cara estrangeiro, né? E ele era um americano típico. Ou seja, eu tive experiências positivas nisso daí. Tá? Agora, vamos ver um morador de lá. Tá? Inicialmente, eu morei na Flórida, ali perto do Cabo Canaveral, a cidade de Melbourne. Essa que é igual da Itália, da Austrália, que o primeiro cara que sentou lá nos Estados Unidos era australiano. Miami, eu só ia a Miami, que eu tinha que ir no consulado quando era obrigado. Miami não são os Estados Unidos. Foi a primeira vez que eu vi dentro de uma dessas conveniências de posto de gasolina com grade o cara atrás. Foi a primeira vez que eu vi no sinal flanelinha. Ou seja, nós temos solução para isso tudo. Tem que estudar e ver tirar essa ancoragem de umas poucas informações, colocar mais gente, mais pessoas que nos forneçam essas informações. Ok? Então, é só para tentar. Falou a questão de. Só falou com pessoa que não tinha dado certo, ao passo que outras deram certo. Mas que a cultura é diferente, isso daí é. Em compensação, você, lá entra. O que você fala, o que o americano fala, é verdade, tá? Eles são muito contra a mentira. É claro que lá a proporção tem mentiroso, mas não é uma proporção que existe por aqui. Então,
Em resumo, é uma decisão muito difícil. Tá? A Denise quer falar também, tá? Sim, Denise. Não, pegando assim o gancho da Ana, também essa questão da ancoragem aí, essa vez que eu fui, né, que eu era muito nova ainda, aos Estados Unidos, eu já tinha aqui, tá, uma visão muito patriota do Brasil que eu tenho até hoje, tá? Eu não acho que o nosso país seja o fim do mundo, não acho que temos problemas, sim, temos muita coisa para melhorar, mas nós temos muitas riquezas, muitas coisas boas, tecnologia, um povo que realmente pode buscar muito mais do que a gente tem hoje aqui internamente. Não precisamos ir para fora para isso. Mas, ok, temos N fatores que temos que buscar aí, caminhos a percorrer, tá? Mas sempre tive essa visão desde nova. E nessa época eu tinha também aquela coisa, né? Aquela ilusão de todo mundo, né? Ah, vamos para os Estados Unidos, lá é melhor, tudo é muito bonito, tudo é isso, lá não tem guerra, lá não tem morte, lá não tem bandido, lá não... N coisas, tá? E indo para lá, foi uma das coisas que eu comprovei é que não, tá? Lá existe sim problemas também, alguns problemas similares a nós, pessoas que gostam do que fazem, pessoas que não gostam do que fazem, que estão no lugar que querem, no lugar que não querem. Então, a cultura sim é diferente, mas os problemas também não divergem tanto. Podem ser alguns um pouco menos, um pouco mais, tá? Então, foi isso que eu verifiquei lá. E tu disse aí, né, a Ana pegou uma ancoragem negativa, tá? Naquela época, o que para mim me veio, tá? Eu fui e vi o como era, tá? Inclusive vi comportamento de brasileiros lá que não condiziam com o que eu esperava também dos meus compatriotas. Sim. Tá? Então, a gente acaba pegando algumas experiências e vê que realmente, tá, tu tem que buscar informação, tu não pode ficar iludido com algumas coisas. E, claro, pegar o bom e o ruim de tudo. Hoje eu tenho um sobrinho que mora em Boston, ele já está lá há quase 10 anos lá. Então, e ele adora e não voltaria para o Brasil, tá? E ele quer de todo jeito que a gente vá, no mínimo, visitar eles. Eu não tenho essa vontade, tá? Claro, visitar, ver ele, a saudade é grande, mas eu não me vejo, assim, querendo buscar ir para lá. Só que ele acha maravilhoso, manda fotos, manda vídeos, as viagens que ele faz lá, o que ele está conseguindo lá, que ele não conseguiu aqui, mas não é todo mundo, não é para todo mundo, e tudo tem que ter uma visão, né, do que tu quer, do que tu busca, onde tu busca, tá? Tem, por exemplo, a viagem que eu fiz para Tifton, tá? Que é no interior da Geórgia. Gente, tá? Lá é pior do que aqui. Então, é tudo isso, é essa questão, né, de saber o que é e onde vai, e não se iludir com as coisas. Essa é a minha opinião. Ok. Então, tá, vamos prosseguir. Eu estou aqui de olho aqui no relógio, porque algumas coisas eu vou pular, porque essa discussão é melhor. O restante todo mundo aí sabe ler, etc. e tal. Então, não preciso perder tempo nisso daqui. Agora, vamos ver decisão baseada em metacognição. Um protocolo chamado META-D. Monitorar, examinar, testar, avaliar e decidir. Então, um contexto, uma situação de crise corporativa, tem um problema qualquer, tá? Facilmente dá a crise, mas vamos tirar dessa parte corporativa um problema qualquer. Primeiro, monitorar, observar a situação e o próprio pensamento. Parar e observar. Deixa eu ir botando passo a passo aqui. Parar e observar quais sinais da crise, quais indicadores objetivos. Tá?
Então, não ficar só na percepção. Ver onde palpar o pé da pedra. Autoavalie rapidamente. Estou agindo com emoção ou com análise? Estou me deixando levar por pânico ou negação? Tipo, eu sempre falo assim, quando alguém vem com a maneira mais fácil de resolver qualquer problema. Alguém vem, estou com um grande problema. Aí você fala assim, não estou nem aí. O problema acaba de imediato. É quando você nega aquilo dali e não faz. Então, em resumo, e não é que se vai resolver o problema em si, mas a gente vai obter aquilo que eu chamo de discernimento sobre o problema. Tá? Você observar como se fosse assim, uma pessoa de fora. Isso aí, quem faz auditoria, eu não gosto do nome auditoria, eu gosto mais do nome avaliação. Por que razão? Porque no nosso dia a dia, a gente, mesmo as coisas erradas ou inconvenientes, a gente acostuma com aquilo dali. Tá? Então, digamos que a gente vai chegar no trabalho e na porta tem um sofá atrapalhando a entrada. Aí você reclama, pô, o cara põe um sofá, não sei o quê, eu tenho que passar por cima dele. Depois da primeira semana, você já toma distância para pular aquele sofá, porque passou a ser uma coisa comum. Daí que uma visão de fora vai auxiliar também a resolver o problema. Examinar, aí sim. Análise crítica das suposições e evidências. Listar os fatos confirmados. E esse listar é bom fazer por escrito. Isso aqui também vale para a parte de educação. O conhecimento entra pelos dedos. E porque ficando escrito é mais fácil de nós sedimentarmos aquilo. Por exemplo, eu tenho esse material escrito que vocês vão receber. Algumas coisas que eu falei, que se fizesse uma prova agora, vocês não responderiam porque passou, mas a parte escrita ela vai ficar nisso daí. Identificar as suposições não verificadas, ou seja, quem tem o perceptômetro quebrado poderá estar se baseando em algo não verificado. Reúne informações de diferentes áreas, no caso aqui de uma empresa, mas no exemplo que a Ana falou, de diversas áreas, de diversas pessoas, umas que gostaram e outras que não gostaram, de diferentes áreas, e verifique se há tendenciosidade de confirmação. Estamos buscando só as informações que reforçam nossa hipótese inicial, ou seja, vem uma coisa negativa, pô, já não vou lá. E daí, todas as outras informações foram reforçando essa hipótese. Bom, realmente é muito ruim ir para lá. Validação de hipóteses com questionamento estratégico. O que aconteceria se a nossa hipótese estiver errada? Existe alguma evidência que contradiz o diagnóstico inicial? Que cenários alternativos devemos considerar? No caso aqui do país, por que somente Estados Unidos? Por que ninguém falou em Europa? Hein? Por que a Europa não veio no pensamento de cada um de nós? Exceto o meu, que eu teria considerado também a Europa. Por que razão que não veio? Eu acho, né? Não tenho como afirmar isso, isso é uma suposição. Eu vou me utilizar como exemplo. A minha vida inteira, o grande canal de informação midiática foi a TV, né? Então, tudo que está nesse canal, geralmente é o quê? Cultura americana.
E a Europa, dentro desse canal, sempre foi vendida ou apresentada, embalada, como uma coisa antiga, preceitos mais de que o europeu... Eu já trabalhei com trabalhei em uma ONG e meus 2 chefes eram franceses, né? E já trabalhei numa outra instituição que essa pessoa não era minha chefe direta, era uma alemã. Então, a gente acaba sendo conduzido ou induzido pelas informações que vêm desse canal, né, que vai plantando essas sementes na cabeça da gente, vai criando um cenário, né, ou um conceito do que é o europeu, a Europa, ou o americano. Então, o americano, ou a América, que é o que o Trump está querendo resgatar agora, né, a América ser grande novamente, sempre foi vendido como isso, como o campo dos sonhos, é aqui que você realiza os seus sonhos, então algo moderno, algo que abraça toda qualquer pessoa. Eu acho que a Europa ela não foi embalada e vendida assim. Ela foi embalada e vendida nos canais, né, midiáticos, mas como o velho mundo, né, como o colonialista, né, aquelas pessoas mais, como é que eu vou dizer, que impõem de uma certa forma separatismos, né? Sim. Então, eu sempre ouvi, pelo menos dentro do meu meio, né? E principalmente na mídia, isso na minha época, né, que a televisão era o canal principal, a Europa sempre foi colocada e vendida e embalada dessa forma, como o velho mundo, e tudo caracteriza o velho mundo dessa forma. E os Estados Unidos, não, o grande sonho americano, né? Se você pegar qualquer estrangeiro que vive lá há muito tempo, ele comprou essa venda, né? Dessa América enlatada, né, que é o que se vendia do grande sonho americano, de você realizar seu sonho, você vai ganhar dinheiro, você vai ficar rico, e aqui é um país que está aberto para você. Então, eu acho que talvez eu não sei dizer para você se é um conceito, mas essa embalagem que foi colocada como uma verdade universal sobre a Europa e os Estados Unidos, né, antigamente, na minha época, por exemplo, sempre foi essa é a percepção que eu nasci dentro do meu meio, entendendo, tendo essa leitura, essa interpretação através desse canal que era a TV, sobre o que é os Estados Unidos, o que é a Europa, né? Agora é o seguinte, observaram que ninguém falou na Ásia? Tipo, hoje a China... Sim, porque é mais recente, né? E tem também Singapura. Por que não Singapura? Por que não? A China, ela agora está se transformando. Mas lá há 4 castas, chamemos assim. Então, também tem que tomar cuidado com aquilo que apresentam para nós. E que lá nós somos estrangeiros. Tá? A gente não esquece isso daí. A gente não pode esquecer que... diz que não tem preconceito, mas sempre tem alguma coisa a mais. Bem, então, observem que o negócio de ancoragem ancorou nos Estados Unidos e ficou ali. Mas tem Europa, e olha que a Europa já tem história, mas vem a ideia de que a Europa é velho mundo, que, aliás, era como sempre foi chamada mesmo, né? E ninguém gosta assim de velho, né? Nem os velhos gostam dos velhos. Mas a gente esquece que também tem a Ásia. E agora, alguém gostaria de ir para a China? Olha que lá, supondo que aprenda o mandarim. Vejam que tomar decisão com o nosso governo é difícil, porque, além disso, ainda tem a parte pessoal. São muitas variáveis. Mas isso daqui que eu estou falando não é que vai resolver o nosso problema, mas vai fazer com que nós tenhamos discernimento sobre todas as situações que formos enfrentar. E esse
meta-D, é como se fosse um passo a passo para ver se a gente não esqueceu nada disso daí. A gente testa as hipóteses, avalia, pondera as opções e análise de riscos. Que opções são viáveis? Que riscos e impactos? Existe alguma solução de menor risco que possa ganhar tempo? No caso dessa de mudar de país, vai empurrando o que a gente não gosta daqui e que poderia gostar lá naquele país, vai empurrando com a barriga até ver as coisas melhorarem. E como cada decisão afetará. E, por último, tomar decisão consciente e comunicada a todo mundo. Observem que, nesse caso de mudança para outro país, afeta principalmente a questão da família. Ou seja, as coisas. Porque antigamente era difícil, mas hoje, com a internet e chamada de vídeo, parece que a pessoa está junto de você. Então, essa questão de distância entre os parentes. Querem ver só uma coisa? Pensem agora em um tio ou irmão de vocês que mora em outro local do Brasil. Qual foi a última vez que você o visitou? A gente não tem ao menos um exemplo? Ou não? Ou estão pensando? Sim, sim. Né? E o cara mora no Brasil. Por que a gente não vai lá? E às vezes a gente vai até para Austrália, etc., e não vai ali para Madureira, do Rio de Janeiro, ou vai em outro estado. Sai do seu estado para ir em outro estado. Nós tivemos que aproveitar mais as coisas. Então, um exemplo, vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, no Pão de Açúcar. Tem gente que vem do fim do mundo para ir no Pão de Açúcar. Aí eu pergunto assim para um carioca, assim, vem cá, qual foi a última vez que você foi ao Pão de Açúcar como morador do Rio? Não vale levar parente para visitar o Pão de Açúcar. Você, quando é que você aproveitou o Pão de Açúcar? Quase ninguém aproveita, vai passear aqui. E tem gente que vem da Austrália para ir no Pão de Açúcar. Isso daí ocorre em todas as cidades em que moramos. Houve uma época que eu fui muito a São Paulo e tinha um amigo que é paulista. Aí eu vi numa revista, tive 200 lugares para conhecer em São Paulo. Aí eu fui ticando cada um deles. Claro que eu não vi todos, mas vi uma boa parte. Aí, conversando com esse amigo, eu digo, você já foi nesses lugares? Eu tinha ainda mais lugares de São Paulo, capital, do que ele como morador em São Paulo, capital. Então... Mas você acha que isso acontece porque nós temos o perceptômetro quebrado, no sentido de não conseguimos perceber valor naquilo que está facilmente ao nosso alcance, ou porque nós somos influenciados de forma desproporcional por algum tipo de tendenciosidade, no sentido de que quando alguém vende para mim que o valor está ir, por exemplo, para o Pão de Açúcar, ou para uma praia X, ou para a Tailândia, não sei aonde, mesmo que no meu contexto eu tenha talvez menos recursos naturais que lá na Tailândia, eu sou influenciado, estou seguindo essa tendenciosidade por algum momento, ou essa história mesmo da percepção que o santo de casa não faz milagre, ou seja,
não há uma percepção de valor naquilo que está ao meu alcance, porque é fácil. É isso? Não, olha, isso daí contradiz aquilo que foi falado antes, que quanto mais perto, né, parece mais importante. Eu entendo que não se vai porque é fácil demais. Ou seja, se agora fosse 8 horas da manhã e aonde eu estou agora, que é em Vila Isabel, em meia hora estou lá no Pão de Açúcar. É muito fácil. É fácil, então. Aí eu não vou porque outras coisas passam à frente. É uma questão de, primeiro, querer ir e, mesmo querendo, ter foco, não ser distraído por outras coisas. Então, esse protocolo META-D, ele ajuda a reduzir o improviso, estruturar a resposta em momento de alta pressão, minimizar o risco de decisões precipitadas. E agora vem um exercício que é o seguinte: decidir com intenção. Seja um pequeno dilema cotidiano. Por exemplo, aceitar ou não um convite inesperado. O que estou pensando? Que heurísticas ou tendenciosidades posso estar usando? Qual seria a minha decisão se eu pensasse com calma por 10 minutos? Então, assim, vamos lá. Convite para... Eu estou aqui de olho no relógio. Vamos ver. Tem alguém do Rio de Janeiro aí? Não? Tem ou não tem? Eu acho que não. Se ninguém respondeu, eu acho que não tem, não. Não tem? Tá. Então, olha só. Querem passar o final de semana no Rio de Janeiro? Né? É que eu vou... É só como exemplo, tá? Porque eu vou viajar esse final de semana. Tudo pago, mas tem que responder agora. Sábado e domingo aqui, eu pago tudo. Alguém quer? No meu caso, não. Por que não? Não, no Rio é o último lugar do Brasil que eu quero ir, por causa da violência. Mas pelas praias, sim. Aqui, olha, só realmente aqui o Rio está... Você tem que ser um carioca para viver aqui, tá? Mas comigo é o seguinte: em caso de assalto, ou mato ou morro, cara. O Você mato ou concorda morro. com isso? Ou corro pro mato ou corro pro morro, né? Exatamente. Mas agora está até difícil correr para o morro, tá? Mas a gente fica rindo, soltando essas pedras assim, mas realmente, bom, modo de viver. Eu só saio com o celular se eu for usar o celular naquele local que eu vou. Tá? Fora disso, tipo, eu vou no centro da cidade só com o dinheiro do ladrão e com aquilo que eu vou fazer na cidade. Né? Vestido mal, não sei o quê. Me Mas isso desculpa a também minha não quer dizer... sinceridade, viu, Paulo Afonso? Hein? Desculpa a minha sinceridade. Não, mas não, é verdade mesmo. Tá? É verdade mesmo. Tá? Então você tem que saber viver nisso daí. Saber viver. Tá? E vamos mais o exemplo. Eu quero acabar exatamente 9h15, que é horário. Agora vamos lá. Esse dá para fazer, tá? Decidir com o tempo correndo. Vamos simular uma pressão temporal e observar as reações. Seja um problema simples. Ir para uma cidade distante, 300 quilômetros da sua casa, com o melhor custo-benefício, com limite tempo de 30 segundos para decidir. Então, eu vou marcar aqui no relógio 30 segundos e lá vai, hein? Espera aí. Atenção. Estou dando uma colher de chá, hein? Já! Vou contar 30 segundos a partir de agora. Esse E é cada um de fácil. vocês
deve chegar a uma solução para isso daí, tá? 30 segundos. Pronto, 30 segundos. Opinião de cada um de vocês. Como é que vocês iriam para uma cidade... Melhor relação custo-benefício? Eu iria de avião se tivesse aeroporto. Pois é, não tem. É O o meu- melhor Carona. custo-benefício. Né? É ônibus. O melhor Carona. custo-benefício é ônibus, é. Pois é. Falaram o seguinte, tudo bem, mas considerar o tempo para chegar lá, tipo, o avião, é que eu compliquei, mas em 300 quilômetros é Rio-São Paulo. Em 1 hora, avião é o melhor? Você tem que ir para o aeroporto. Até o meio mais rápido, será que realmente seria o melhor? Se for considerar só o tempo da viagem, sim. Se for entrar outras variáveis para serem analisadas, não. Por exemplo, eu pensaria em ir de carona, né? Existem, esqueci o nome correto, que são aquelas caronas entre cidades, né? Como se fosse uma espécie de Uber. Na minha concepção, seria a minha alternativa melhor de custo-benefício. Qual é o nome dessa? Não é o Buzzer, não, né? Tem um. Hã? O BlaBlaCar é um, né? Aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, se usa muito. O quê? A O carona? BlaBlaCar, que é um que a gente pega várias pessoas, né? É Sim. tipo Uber, mas é muito mais em conta, em função que vai várias pessoas que continuam ir para o mesmo lugar. Isso. Aqui o nome é carona. Aqui, depois na internet, hoje a gente dá uma procurada na internet, né? E que acha isso daí. Tá? O tempo afetou o raciocínio? 30 segundos? Com certeza. Não dá para botar todas as variáveis. Geralmente, com um tempo maior, você conseguiria olhar cada variável e entender. Mas quando começa 30 segundos, você começa a pensar logo assim, dinheiro, o que é mais barato e o que é mais rápido, né? Aliás, dinheiro é uma coisa muito ruim, concordam? Muito ruim? Como assim? Porque é o seguinte, primeiro, ele só causa felicidade quando sai da nossa mão, né? Depois, ele é tão ruim que a gente devia ter milhões para nem pensar nele, porque a gente não deve pensar em coisa ruim. Tipo, você chega e fala, dá para comprar um avião 10 milhões de dólares? Um momento. Aí você vai, faz um Pix de 10 milhões sem nem pensar naquele valor. E você tem muito dinheiro. Tanto é só uma brincadeirinha disso daí, porque aquele é ruim, né? Bem, agora, metacognição e IA, sinergia para decisões de qualidade. Algumas coisas que eu vou passar, que eu estou preocupado com o horário, que eu vou passar, e essa da IA dá panos para manga. Eu aqui cito algumas ferramentas. O que é que a gente deve levar da IA? Nós temos que saber o conceito. A IA, ela é um estagiário. Vocês se lembram do Rolando Lero, do escolhido professor Raimundo? Sim. A IA é um Rolando Lero. Ela nunca deixa sem resposta, mesmo que seja uma resposta alucinada, tanto que chama-se de alucinação o que ela faz. O que o Rolando Lero, o Chico Anísio falava, Rolando Lero, em que ano morreu Pedro II?
ele não sabia, mas falava: o quê? Pedrinho morreu? Aí puxava o lenço, chorava, eu não sabia, e vinha, e a partir daí ele ia em frente. E aqui eu coloco alguns exemplos. Alguém já usou esse Grammarly ou Duolingo? Já usei o Duolingo. Eu Tá? também. Também, nesse Duolingo, não tem aquela Lili, que Sim. ela conversa com você? Vocês já notaram como é que ela faz? Quando você começa a errar muito, ela para e vai embora. Ela não aguenta falar muito tempo com quem não sabe falar. Então, isso daí facilita muito. Só que, no meu entender, deve haver uma base de uma gramática, de leitura. Porque, tipo, o Duolingo ele não ensina a gramática. Ele ensina como se fosse uma criança, né? Você vai conversando, mas sem ter a gramática, e aprendendo por tentativa e erro. Mas observe que você teria que ter, no mínimo, uma base conceitual para saber tipo de gramática, para saber estrutura de frase, etc. E aqui eu dou um exemplo, que tem uma que é perussal. Essa eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver. Está aqui, frase. Deixa eu abrir aqui. Apareceu aí ou não? Ainda não. Aqui. E agora? Apareceu? Não. Não? Não? Espera aí, então eu vou ter que... Caraca. Espera aí. É porque eu não compartilhei essa... Eu não compartilhei essa tela. Deixa eu ver. Agora aqui eu tenho que achar... o seguinte, não vamos gastar tempo aqui, não, porque... Pronto, aqui voltou. Vocês depois vão nesse site em que leitura clínica e interação colaborativa, em que as coisas... Na internet a gente só procura coisa de graça. Como é que ela gera dinheiro? Ela gera você tipo comprar os livros que ela indica, e também há uma doação no material que ela apresenta. Então diz, olha, dê $5, 10, etc. e tal. Então, se você acha que dali é importante e se você acha aquilo importante e que tenha valor, então você simplesmente dá um dinheiro para ela, né? Porque também o cara precisa viver. Riscos e limitações da delegação cognitiva. Eu coloquei uma série de coisas, mas vamos ver uma daqui. Então, quer que ela atrofiar a capacidade cognitiva, perder a autonomia intelectual, que é a grande briga, entre aspas, entre usar IA e não usar IA. Tem que haver um equilíbrio. Você tem que saber usar a IA como auxiliar, mas o dono do pedaço é o ser humano. O dono do pedaço é o ser humano. Então, e hoje eu digo que nós estamos na fase da IA, na fase do deslumbramento. Todo mundo fala IA, etc. e tal. Mas todos se esquecem da parte conceitual das coisas. Tá? Todo mundo aí usa a IA, mas depois você tem que conferir. E olha que IA ela é boa para recuperar texto, mas na parte
das exatas de matemática e da engenharia não funciona. E na parte da estatística, ela também não, ela calcula média, até média aritmética ela calcula errado. Eu estava fazendo um trabalho e ela é boa para fazer o texto todo, né? Você diz o que quer, ela vai. Mas nas contas, aí eu fui conferir conta a conta. E numa média aritmética, eu até me lembro, tinha que dar 0,00522, ela calculou 0,00537, que era diferente, não é isso daí. Muito cuidado. Eu sempre digo que devemos usar a IA como os porcos espinhos namoram. Como é que o porco espinho namora? Com muito cuidado. Não se deixar influenciar com o que apresenta. Porque é muito. Você tem que saber o basicão, tem que saber o básico. O humano nunca vai deixar de ser humano. E qual é o problema na educação no dia de hoje? Os professores não estão habituados, não foram habituados a usar IA, estão aprendendo igual a nós mesmos, e ninguém chama a atenção. Há um curso IA para Todos, da Start-SE, ele foi um curso basicão, mas um basicão bom. Por quê? Dá para ser uns vídeos curtinhos, dá para você fazer rapidinho e ele indica as principais ferramentas e, principalmente, ele alerta. Foi o único curso que eu vim alertar para os perigos. Cuidado ao usar a IA. Ele dá algumas dicas e ele sempre enfatiza o cuidado ao usar a IA. Todos os outros são para vender, não sei o quê, mesmo os gratuitos, que não vende, mas não chama a atenção para cuidado com a IA. Fica-se apenas na fase do deslumbramento. E as crianças de hoje têm que alertar que é um auxiliar, E outra coisa também, vulnerabilidade, falha sistêmica. Aqui no... alguém já pegou uma IA burra? E eu começo a perder a paciência, porque ela não responde aquilo que você quer. Eu digo, quero falar com um humano. Aí teve uma hora lá, ela não respondia. Aí eu falei assim, você é muito burra. E ela respondeu, eu não estou habituada a ser tratada dessa maneira. Pô. Mas só isso daí. Alguém já teve problemas com a IA? Chamou ela de burra? Ou pediu para falar com um humano? Ô, Paulo Afonso, você toma cuidado quando você trata a IA, que ela sabe seu nome, seu endereço e todos os seus dados, viu? Dá não, para te revoltar com você, viu? Não, isso daí é verdade, porque... Não, mas quando eu começo no chat GPT, bom dia, né, como vai, agradeço, embora dizem que isso daqui é ruim porque ocupa memória e gasta muito dinheiro lá do provedor que tem que fornecer isso daí. Mas eu digo, não, tem que tratar bem, porque agora... Porque a gente tinha hard skills, soft skills e skills híbridos, que vamos lidar com robôs. Já viram quando a gente assina no site, um robô, aí tem que marcar aquele, não sou um robô, não é? Aí um robô pergunta para um humano dizer
que é um humano para o robô. Aí, quando você clica que não sou um robô, aí deixa entrar no site. Então, as coisas assim estão completamente... A gente tem que repensar muito, está tudo doidão, né? Não há mais aquela lógica daí. Um robô pergunta para um humano se ele é humano. Aí você tem que dizer que é, aí ele aceita isso daí. Tá? E Parece aquela depois... história da comprovação de vida, né? Sim. Do INSS. Não, mas lá como é que você faz? Botando o rosto? Tem a história do... Para quem não pode sair de casa, tem a história da negócio do rosto, eu esqueci agora, né? Que você faz, da face, né? É. Mas também tem a parte de documentação, né? Você tem que provar que é você e que você está vivo. Ah, sim. Mas... Eu vi uma pesquisa que fizeram, tá, sobre as pessoas que conversam com a IA como se ela fosse humana, né? Dão bom dia, boa tarde, agradecem, né? Tem uma empatia com ela. E por que elas faziam assim? Né? E daí teve várias. Ah, porque parece que está falando com um humano. Ah, porque eu sou gentil. E teve gente que colocou, tá? E foi um percentual alto, porque quando elas tomarem conta do mundo, elas vão lembrar que tu tratou elas bem. Então, gente, a coisa está nesse ritmo, tá? E o seguinte, por exemplo, o Alexa, por exemplo. Aliás, a Alexa é a única mulher que me ouve e me obedece, tá? Porque eu falo para ela, ela obedece. Mas quem sabe se ela não está escutando a gente? A gente não sabe. Tem até uma piada que fala, eu contei uma piada assim lá na sala, para todos os meus parentes, todo mundo riu, e até a Alexa riu, né? Porque ela estava ouvindo aquilo dali. Mas o que deve ter que fazer? Não se deixar levar pelo deslumbramento e usar como um auxiliar. Sabendo usar, eu já vou dar uma dica de prompt que funciona bem. Em vez de dizer, você é um professor que quer fazer uma prova e tal, você dá o seguinte prompt. Você, desculpe, é um engenheiro de prompt experiente que precisa de um prompt para... Aí você coloca aquilo dali. Então, a IA já lhe dá um prompt mais melhor. Aliás, eu vou depois colocar no grupo o que eu recebi hoje, como fazer um prompt, etc. e tal. Achei interessante. Aí eu vou colocar no grupo essa questão de prompt. Tá ok? Olha, são 9h11. Alguém... e o restante eu sugiro que leiam, porque eu só ia falar nisso daqui mesmo, etc. e tal. Aí, Você vai parará. colocar esse material no grupo? Depois eu vou dar uma melhorada, mas então é isso mesmo, eu já posso botar no grupo, não é? Pode. E eu coloquei aqui uma bibliografia, tá? Tá ótimo. Em inglês, em português tem uma muito michuruca, mas eu botei essas daqui. Inclusive tem um... Cadê ele aqui? Tem um handbook aqui, tá? E é falado, porque lá dessa é usado muito, como é de aprender, etc. e tal, como tem muito professor, tá? E também tem a filosofia da metacognição, agência mental e autoconhecimento. Metacognição e estratégia. Então, é bom. O meu é só um roteirinho, tá? Porque um desses livros foi feito para vocês. Tá ok? Ok. A Ana Karina já pediu desculpa porque saiu do grupo, teve que sair, tá bom? Sim, tudo bem. Então, olha, agradeço muito. Estou respeitando o horário e o restante. E como temos o grupo, se alguma coisa passou e quiser mais alguma informação, eu estou completamente à disposição.
Tá ok? E a gente vai falando no grupo. Perfeito. Não é? Muito obrigado, professor Paulo Afonso Lopes, que não gosta que chama de professor. Não. Conteúdo. Hein? Excelente conteúdo. Parabéns, muito obrigado. E também agradeço muito a participação de todos. Tá? E qualquer coisa que eu me lembro, eu já apoio também no grupo. Né? Eu vou mandar agora esse meu material e também o negócio do prompt. Eu acabei de receber hoje. Então, e como a informação que é útil, eu gosto logo de mandar para todo mundo. Tá? E eu vou aqui. Cadê o. Interromper o compartilhamento? Só para ver. Deixa eu ver. Acabou? Ué. Ah, tá.